Oi, bem-vindo ou bem-vinda a mais um podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Aimee e o propósito desse podcast, chamado A Palavra do Evangelho, é para que você conheça mais a Cristo, para que você se aprofunde no relacionamento mais íntimo, um relacionamento muito mais próximo com Ele. E recentemente Deus tem falado muito comigo em um texto que está em Lamentações, capítulo 3. Eu recomendo que você leia Lamentações inteiro, mas se você não puder ler Lamentações inteiro, pelo menos o capítulo 3, que eu acho que seria muito importante. E eu vou citar alguns versículos que mais falaram comigo, até porque se eu ler o capítulo inteiro, eu acho que eu vou me delongar muito aqui. Então vamos lá. O primeiro versículo que Deus falou comigo foi o versículo 19, que diz: Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. E é realmente isso, quando nós pensamos na nossa tristeza, quando nós focamos nas nossas circunstâncias, nos nossos problemas, nos nossos acontecimentos à nossa volta, quando nós focamos em nós, na nossa tristeza, na nossa solidão, no nosso ego, nas nossas amarguras, nós realmente ficamos abatidos. Nós realmente, quando pensamos nisso, ficamos tristes. Porque nós estamos olhando para nós e em mim, não há nenhuma esperança. Em mim não há nenhuma saída. Em mim não há nenhuma bondade, não há nada que seja bom. Mas no versículo 21 ele diz o seguinte: Mas a esperança volta. A esperança volta quando penso no seguinte. Algumas outras versões, como por exemplo a NVI, ela vai falar diferente. Ela vai falar assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Ele continua no versículo 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E agora sim a minha esperança pode voltar. Agora sim eu encontro uma saída. Agora sim a minha esperança volta. Eu lembro-me do que pode me dar esperança. E a minha esperança está no Senhor, porque nele sim há uma saída. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E é realmente isso. A esperança volta quando nós olhamos para Deus, quando nós voltamos nossos olhos para Deus. A esperança volta, porque daí os meus olhos, meu foco não vai estar focado em mim, o meu foco não vai estar focado na minha circunstância, mas vai estar focado em Deus, que não muda, que é imutável. E a sua palavra diz em Tiago capítulo 1, versículo 17, o seguinte: Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Também gostaria de citar outro versículo que se encontra em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que se diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Então, quando eu coloco a minha esperança, quando eu volto a minha mente para o que me dá esperança, que é Deus, que é Jesus, aí sim, aí dá certo. Por quê? Porque a tua palavra diz que graças ao grande amor do Senhor é que nós somos consumidos. A razão de eu estar aqui hoje falando isso, é devido ao grande amor do Senhor. A razão de você estar aí do outro lado ouvindo isso é devido ao grande amor do Senhor. É por isso que nós não somos consumidos. As suas misericórdias, elas não acabam, elas não têm fim, elas são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. E algo que eu aprendi é que a cada manhã que surge, a cada manhã, a cada sol que nasce, a cada nascer do sol, as misericórdias do Senhor se renovaram na minha vida. E eu quero que você realmente pense nisso e reflita. Todas as manhãs, hoje,
Não sei se você está escutando isso de noite ou de dia, mas a misericórdia do Senhor se renovou na sua vida hoje. Todas as manhãs elas se renovam. E no versículo 24 ele diz: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Já em outra versão, na NTLH, ela diz: Deus é tudo o que eu tenho, por isso eu confio nele. E é incrível e lindo de ver como nós podemos depositar nossa confiança e esperança em Deus, porque Ele não irá nos decepcionar. Nunca. E se Ele é a única esperança, se Ele é a única saída que eu tenho, eu posso depositar minha confiança nele. Eu posso simplesmente confiar nele, porque eu sei que ele é bom, que as suas misericórdias são inesgotáveis. E a sua palavra fala em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Paulo diz: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Então eu posso colocar a minha esperança em Deus. Você pode colocar a sua confiança em Deus, porque Ele não falha. Ele é infalível. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom descansarmos no Senhor. É bom confiarmos nele. A gente tem que entender realmente isso, sabe? E lá no versículo 31 ele diz: porque o Senhor não desprezará para sempre. Embora lhe traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. E nós estamos tão acostumados a esse amor humano que a gente tem, esse amor que falha, sabe? Mas quando nós depositamos a nossa confiança nele, a gente precisa se lembrar que o amor dele é infalível. Tão grande é o seu amor, tão grande é o amor de Deus. Então, nós podemos confiar, nós podemos nos jogar nesse amor e mergulhar e sem medo, sem medo. Versículo 33. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Não é do agrado de Deus nos fazer sofrer. Entenda isso. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não tem prazer na nossa dor. Ele não tem prazer nisso. Ele nos ama. Ele cuida de nós de uma forma muito sobrenatural. De uma forma que ninguém nunca cuidou, nunca cuida e nunca vai cuidar. Ele nos guarda. Nós precisamos entender isso. E por último, gostaria de citar o versículo 37. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Eu quero que você fique com essa palavra. Deus está no controle, Ele não perdeu. Pode parecer que Ele esqueceu de você, pode parecer que Ele não olha mais para você, pode parecer que tudo acabou, que tudo perdeu o controle, tudo não está dando certo da maneira que você quer. E realmente pode não estar dando certo da maneira que a gente quer, mas a gente tem que entender. A gente precisa compreender que os caminhos de Deus são maiores que os nossos. Jeremias 29:11 diz isso. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender isso. E a gente nunca vai compreender o amor de Deus em toda a sua totalidade, em toda a sua plenitude, mas nós precisamos buscar cada vez mais entender isso. Então, saiba disso. Deus não perdeu o controle. Ele continua no controle. Quem pode falar? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Se Ele não tiver permitido, nada acontece. Tanto fora da terra quanto na terra. Nada acontece se Ele não tiver permitido. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu espero que isso tenha te ajudado de alguma maneira, te edificado. E recomendo que você leia Lamentações 3, o capítulo inteiro, se você puder. Acho que seria muito legal. E que
que você tenha um ótimo dia, uma noite. E nós nos vemos no próximo episódio. Tchau!